Olá, meu brasileiro. Se mudar para outro país, seja sozinho ou em casal, já é complexo, exige muito planejamento. Imagine para quem tem filhos. Se você tem plano de morar em Portugal com sua família, o vídeo de hoje é para você. E atendendo a pedidos, vou falar hoje sobre essa mudança, né? Para quem tem filhos, como se preparar, a adaptação às escolas, vida em Portugal, né? Para essas crianças, entre outras informações aí que eu acho que são importantes. Então fique comigo que depois da vinheta eu vou te contar tudo sobre isso. Eu sou Johannes Schneider e você está no Trajeto Portugal, o canal do brasileiro europeu em Portugal. Siga-nos nas redes sociais para receber conteúdos preparados para você toda semana. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo logo que novos vídeos forem publicados. E como o assunto deste vídeo é voltado para quem tem filhos, o cenário de hoje é o Parque Temático de Portugal. Na verdade, o Parque dos Pequenitos, que fica em Coimbra. É um excelente passeio para as crianças, porque o parque é uma cidade miniatura, com casas e monumentos portugueses tradicionais, né? E tem também um passeio excelente também para os adultos, porque traz muita história, tá? Muita da cultura e do patrimônio em Portugal. Então vale muito a pena mesmo visitar, tá? A nossa família, nós viajamos para Coimbra e visitamos, valeu muito a pena. E essa foto mesmo foi eu que tirei em 2018, aqui escondida atrás aqui, tá a minha família e vale muito a pena, recomendo. Bom, para quem acompanha o Trajeto Portugal nas redes sociais, sabe que eu sempre insisto nos vídeos, né, da importância do planejamento para essa mudança de país. Porque poupa dinheiro, poupa estresse, reduz o risco de dar algo errado e até mesmo de pôr fim ao sonho, né, de morar fora. E esse planejamento para quem quer mudar com crianças é ainda mais importante, porque além da responsabilidade, né, que é enorme, ninguém quer que o filho tenha uma experiência ruim, né, no seu novo lar, né? Então, primeiramente, temos que pensar assim, nos preparativos, tá? Quando você já tiver certeza de que vai mesmo mudar, quer dizer, já pode começar a falar com seus filhos, né? Assim que você tem essa certeza. E dependendo da idade, obviamente, se for menor, né, uma criança muito pequena, ou mais pequena, como se diz aqui, é, eles não vão entender muita coisa, né? Eu tenho um filho de 4 anos, assim, não fica muita coisa do que a gente fala. Mas ali no fundo acaba ficando, porque de vez em quando a gente contou para ele, né? Eu tenho uma filha de 7 e um de 4. Na verdade não tem 4, eu ia fazer 4 ainda, tem 3 anos. E quando a gente mudou, era menor ainda, né? Quer dizer, era praticamente um bebê. Mas a gente foi falando já com eles desde pequenos, assim, porque a gente já tinha alguma certeza de que mudaria, né? É uma questão necessária para a gente. E aí, para ele começou a entrar, assim, aos poucos. Ele perguntava alguma coisa de Portugal, e principalmente minha filha, né? Então, assim, ajuda, né? Vai construindo esse trajeto na cabeça deles, quando vocês vão falando, né? As crianças vão vendo que isso é importante. E em casa, como o objetivo da nossa mudança, né, de país é um tratamento de saúde, né, para o meu filho, já falei disso em vídeo anterior. Então essa mudança já estava certa, né? A gente só não sabia ainda para onde, qual país que a gente iria e nem quando, né? Mas a gente começou a falar isso lá atrás, mais ou menos um ano, acho que antes da gente mudar. Assim que a gente decidiu de fato por Portugal e já tinha uma data, e passamos a conversar com mais frequência, né? Falar com eles, ó, a gente está indo, é, falta tanto tempo. Então quando você começa a falar em datas, eles começam a ver que a coisa é séria, né? E aí, é, como seria, onde, né, que a gente viveria, como é o país, a língua, né, do país, essas diferenças e outras questões relacionadas, né? Então, eu acho que vale mesmo a pena pesquisar sobre as coisas do país, as coisas que eles gostam principalmente, porque você faz uma relação com o que tem no Brasil, o que tem aqui em Portugal, e mostrar que existem também aqui em Portugal coisas que eles vão gostar, né? Mas assim, não é criar um conto de fadas, mas mostrar que tem vantagens, né, nessa mudança, que ela vai também ter coisas positivas. Eu digo isso porque, assim,
Vão ter perdas também, lógico, né? A gente, numa mudança, as crianças vão sentir, por exemplo, falta dos amigos, da família, isso aí é natural. A gente muda, por mais que a gente tenha o contato mais facilitado hoje em dia, por uma videochamada, por exemplo, mas não é a mesma coisa, né? E para as crianças principalmente, que têm um contato físico muito maior do que a gente, nós que somos adultos, né? Então, as crianças têm uma vida, uma história deles, e isso tem que ser respeitado também, né? Então, lógico que tem que conversar com cuidado, né? Não só falar assim, ah, você vai ter novos amigos, porque pode passar a impressão de dar pouca atenção, né, para a questão que, na verdade, tem importância, que é a amizade que eles têm, e por aí vai. E dependendo da idade, complica ainda mais, né? Quanto mais novo, mais fácil isso. E tem outras questões também, né? As crianças se preocupam com as coisas assim, pequenas, que pra gente parecem pequenas, né? Mas que para eles são grandes, né? São coisas grandes. Então, na medida do possível, procure montar aí um espaço na casa nova, né? Que eles se sintam acolhidos ali, que de repente eles consigam identificar essas coisas que eles dão valor, ainda que pequenas para a gente, pelo menos, e que você possa levar na mala, né? Essas coisas que eles gostem, sei lá, criar uma identificação, né? Na nova casa. Então, eles poderem contar com aquilo ali no momento aí de transição, que é tão importante, né? Que eles tenham essa referência na nova casa, tá? A gente fez isso aqui, né? Funcionou bem, de fato. Abrimos mão aí de muitas coisas que a gente queria ter trazido e acabamos aí se desfazendo de muita coisa, né? E deixamos mais as coisas deles, trouxemos bastante coisa deles, assim, de brinquedos, de sei lá, de naninha, aquelas cobertas, as coisas que eles gostam, exatamente para se sentirem bem confortáveis na nova casa. É isso. E eu acredito que isso facilitou, né, nesse processo de adaptação. Acho que no nosso caso foi um pouco mais tranquilo, porque são crianças pequenas, né, como eu falei, né, meu filho tem 3 anos, minha filha tem 7. Então eles são bem novos ainda, o impacto talvez seja menor, ou possivelmente é bem menor do que de uma criança que tem mais vivência, né? Tenha mais idade, especialmente adolescente. Agora, quando a gente vai conversando e atualizando, à medida que o processo evolui, as crianças se envolvem, né? E com essa mudança, com esse momento também, né? Faz parte da vida delas, elas participam da construção do projeto, né? Se sentem parte. Isso eu acho que é bem importante. Então tem que conversar mesmo, deixar um canal sempre aberto. Lembrar que cada criança tem uma família, né? Uma família tem um jeito, quer dizer, a nossa família tem um jeito, a família, de repente, a sua família tem outro. Então você conhece mais do que ninguém para saber o que deve ou não falar, né? O que pode causar muita ansiedade ou não. Não há uma fórmula padrão para, quer dizer, para todos os pais. Mas eu acho que a conversa é fundamental, né? E você vai conduzir conforme o ritmo da sua família, dos seus filhos. Às vezes falar demais pode causar ansiedade, como eu falei. Às vezes falar de menos pode, sei lá, já é uma falta de entusiasmo e de informação. Eles vão ficar preocupados, não sei. Então converse, observando a reação deles, né? Mas converse, tá? Particularmente, assim, eu não acredito que impor uma situação funciona. É, claro que tem hora que nós que damos as notas, né? Afinal, nós somos os pais, mas é possível avançar muito mais no diálogo, com certeza. Deixar um canal sempre aberto, né, com eles também ajuda, porque pode não querer falar do assunto na hora, né? As crianças são assim, mas em algum momento vão puxar esse assunto, volta lá, dias depois vão falar daquilo que você comentou, então o que aconteceu. E acho que isso, quer dizer, facilita esse diálogo e acaba favorecendo esse processo de mudança de vocês e adaptação. E ainda na preparação, o que nós fizemos foi colocar em casa vídeos do YouTube de desenhos em português de Portugal, né? Que o português fala que a gente fala brasileira, né? É engraçado. Mas colocar esses vídeos em português de Portugal e falar um pouco da cultura, né? O que a gente buscou na internet sobre o país. Isso ajudou bastante, porque a criança começa a assistir os desenhos, eles pegam um sotaque muito rápido, eles
começam a entender as palavras, sabe? Assim, o que a gente às vezes tem dificuldade no início, que é tudo muito acelerado, né, pra gente. Depois de um tempo você começa a acostumar, o ouvido fica afinado e a gente começa a identificar o português com mais facilidade. E as crianças mais ainda. Então, assim, quando você coloca os desenhos, começa a familiarizar, eles começam a escutar o português de Portugal e se sentirem mais confortáveis, né? Quando eles vierem para cá, eles vão escutar, não vai ser um choque, né? Eles vão estar acostumados com o tipo de vocabulário, a forma de falar. Isso ajuda bastante. E o que eu falei também, né? Quanto menor, mais fácil é a adaptação, né? Não posso falar no nosso caso aí, como eu falei, né? São crianças pequenas. No caso de adolescente, eu não tenho como falar, porque imagino que seja muito mais complicado, né? Acaba o adolescente, o desafio é maior, né? Eles são mais questionadores, viveram mais também, né? Tem mais relações, então tem relações de amizade, tem os namorados, namoradas. Então, isso dificulta mesmo no processo, né? Obviamente você está mudando de país, mudando de cultura e, de certa forma, interfere na vida deles. Ainda que a criança seja um grau menor, né? Mas o adolescente, o impacto é significativo, né? Agora, além dessas conversas e dessas preparações aí, né? Seja cultura, eu preciso lembrar também da saúde das crianças, né? Quer dizer, você está indo para outro país, não conhece muita coisa aqui, não sabe o que funciona, medicação, a parte de exames, de médicos. Então, assim, o que você pode fazer é já trazer os seus exames feitos, né? Os seus, os da criança, eu acho que são importantes. Fazer uma consulta antes de ir também, né? Ainda no Brasil, marca uma consulta, um check-up mesmo seu, dos seus filhos, e ver se está tudo ok, né? Aproveita para pedir as receitas médicas. Então, tem alguns remédios que aqui são fáceis, outros nem tanto. Alguns remédios que no Brasil não precisam de receita, aqui precisam. Então, na dúvida, se você não conseguir pesquisar tudo isso, porque imagine que é uma coisa muito grande, né, um projeto, mas nesse nível de detalhe talvez seja muito complexo, né? Mas sabendo que existem remédios aí que são diferentes, eu acho que vale a pena fazer uma farmacinha aí no Brasil, né? Aí nessa consulta médica aí com o pediatra ou com o seu médico, pedir as receitas desses remédios, comprar os remédios, deixar tudo junto ali na mala de mão e poder entrar com isso aí com tranquilidade e, quer dizer, ter essa farmácia aí do lado ali, né? A qualquer necessidade. E vou dar exemplo de remédio, por exemplo, eu tenho enxaqueca, né? Assim, tem enxaqueca forte, aquelas de ter que ficar no escuro, de sentir ânsia de vômito e tudo mais. E eu tomo um Cefalive, que é um remédio para enxaqueca, é bem conhecido. E aqui não tem, pelo menos assim, eu não achei nenhum correspondente, pelo menos sem receita, né? Não cheguei ao médico ainda. Aqui tem um Brufen, na verdade não é nem Brufen, é, é Beuron, o nome do remédio, na verdade, que é para dor de cabeça também, mas não chega a se pôr enxaqueca. Eu tenho sorte porque volta e meia tem alguém vindo e aí eu peço. A última vez veio minha sogra e trouxe aí algumas caixas de Cefalive para mim, que valem ouro. E, obviamente, indo para o Brasil também eu vou trazer sempre que eu puder, porque não é algo fácil aqui para mim, tá? Então, vale a pena fazer isso, juntar uma medicação com essa documentação que é necessária. De repente, aí, remédio para febre, garganta, anti-inflamatório e outras coisas mais. E deixar tudo ali separado. Soro, sei, um soro específico que tem que usar. Então, fazer isso aí, trazer isso para ter mais garantia, né? E aí, quando você for se consultar, você pede para o médico aqui, obviamente, a receita do que for necessário, né? Não é tão fácil assim, porque você vai ter que ir na especialidade. No Brasil, a gente tem essa questão do médico acabar fazendo a receita de qualquer tipo de remédio, ou na maioria das vezes, nem todos, tá? Não vou generalizar, mas boa parte a gente faz assim, né? Mas aqui não, aqui acaba sendo muito específico, então vale a pena se preparar antes de vir nesse ponto. Também, se você quiser se precaver mais ainda, né, pode procurar um pediatra, por exemplo, de indicação na cidade onde você vai morar. Há vários grupos aí de brasileiros em Portugal, nas redes sociais, é muito fácil de encontrar, né, de pesquisar.
E aí você consegue verificar aí uma indicação de um médico, até que o seu médico da família, né, seja designado na cidade onde você for morar. Já falei disso em vídeo anterior também, sobre médico da família. É um médico que acaba sendo designado aí para a sua família, quando você estiver morando em Portugal, e ele vai consultar, na verdade, a consulta de vocês no centro de saúde vai ser com ele vai conhecer tudo sobre sua família. Então, é um médico que vai te acompanhar. E até que ele seja designado, às vezes demora muito tempo. No nosso caso aí foi um ano, mais ou menos. Mas já ouvi relatos aí de pessoas que ficaram anos sem que o médico fosse designado. Então, por segurança, acho que vale a pena, sim, fazer uma consulta antes, né, e pegar essa documentação, até que você consiga, de fato, um médico da família que possa prescrever, né, e ao mesmo tempo uma indicação de um pediatra, talvez, seja prudente, né, porque está indo com criança, acontece alguma coisa, o pediatra, de repente, já está ali mais fácil, né, mais acessível. E voltando à questão da adaptação, quando você já estiver morando em Portugal, né, use e abuse das videochamadas, né, para família, para amigo, para ir aproximando aí as pessoas, né, não perder esse contato. Ao mesmo tempo, as crianças acabam vendo ali no dia a dia, porque para esquecer um pulo, né, principalmente os amigos. Os familiares a gente continua mantendo contato e diariamente, quase que diariamente, não perde, mas os amigos, se passou uma semana, duas sem falar, daqui a pouco as crianças já não têm mais interesse ou não lembram. Então é importante manter esse contato. Pode não ser a mesma coisa, né? Você não pode abraçar, não pode beijar, né? Mas dá para matar a saudade e o importante é manter esse contato constante aí. E saiba que mesmo com tudo isso, né? Quer dizer, com videochamada, essa proximidade que você for tentar criar, vão acontecer momentos de baixa, não tem jeito, né? Faz parte da vida. E acredito que faz parte do aprendizado também das crianças, né? As crianças, elas, na vida, de certa forma, elas vão precisar, né? A gente não pode, eu acho que nem deve poupar de tudo, né? Porque, de certa forma, lá fora o aprendizado é pior, né? É mais duro, né? Falam, né? Que quando ensina em casa é com amor, lá na rua é na dor, né? Mas é isso, tem hora que você não vai conseguir controlar tudo, então a criança precisa passar por certas situações para crescer também, para desenvolver, para aprender a lidar com certas situações. Então a flexibilidade é necessária, né, quando algo aí sai do controle. Então, de certa forma, a criança tem que passar por isso. Mas, lógico, né, tem que ter a rotina, eu acho que a rotina é fundamental, ajuda muito também, tá? Porque a criança, quando sabe o que vai acontecer, né, se você mantém uma rotina de horários, a hora que vai acordar, a hora que vai dormir, a hora que vai comer, não que seja uma coisa super rígida, né, como eu falei, tem que ter uma flexibilidade. Mas quando ela tem essa previsão, ela sente quando as coisas vão acontecer, tem os horários bem definidos e tudo mais, facilita ela ter esse controle e desenvolver a autoestima delas, né? Elas ficam mais responsáveis, mais organizadas, né? Porque já que tem uma rotina bem definida e ao mesmo tempo mais tranquilas, né? Elas se sentem mais seguras. E aí toda a família está ganhando, né? Então vale a pena. E para isso você pode estabelecer horários, né? Como eu falei, de comer, de dormir, ajudar nesse processo de adaptação. Assim, aqui em casa ajudou bastante. Então a gente tem os horários bem definidos, as crianças têm uma certa flexibilidade em relação a um horário ou outro, uma situação específica na semana, mas no geral a rotina ela é mais fechada, exatamente para não ficar muito bagunçado, porque a gente já fez o teste, pelo menos aqui em casa, né, não é uma regra, mas aqui com as crianças ajudou muito mais a rotina do que deixar um pouco mais solto, né? Até porque são dois e deixar solto você não tem vida também. Você precisa ter um espaço, você precisa ter um tempo para sua esposa e para sua casa, para tudo. Então, eu acho que a gente tem que se respeitar, respeitar as crianças, mas respeitar também o nosso espaço, né? Então, acho que a rotina também ajuda, né? Uma coisa que pelo menos para a gente funcionou. Não sei se você sabe também, provavelmente sim, né? Mas em Portugal tem muitos brasileiros, né? Inclusive, assim, é o maior imigrante aqui disparado, né, do país. Tem várias outras nacionalidades, eu também já falei disso em vídeos anteriores.
Eu trouxe até informação estatística disso, né, dos países que tem maior número de imigrantes aqui em Portugal. Mas eu vejo isso como algo positivo, tá? Porque as crianças, com a quantidade de brasileiros que tem, né, elas se adaptam mais fácil. Então, volta e meia tem um amiguinho na sala, tem um vizinho, então elas têm mais facilidade de conversar. Ao mesmo tempo, elas não se ficam fechadas só no brasileiro, porque elas acabam conversando com os portugueses, se envolvendo, fazendo amizades. Os adultos a mesma coisa, né? É importante também ter um contato tanto com os brasileiros, mas também com os portugueses, porque você está em outro país, tem que se adaptar, né? Tem que viver a cultura local. Eu penso assim, pelo menos. E com essa quantidade de brasileiros que tem, que de certa forma eu vejo como positivo, né? Como eu falei, facilita essa adaptação. Ao mesmo tempo, as pessoas estão mais acostumadas com a fala, né, dos brasileiros, com o jeito dos brasileiros aqui. Então isso eu acho que é um facilitador, tá? Na verdade, assim, o português é uma curiosidade, né? O português ele consome muito conteúdo nosso. Os jovens com o YouTube, então é, a gente tem um país assim muito grande, né? Portugal é pequenininho, então boa parte do conteúdo da internet vem do Brasil. Os portugueses consomem aqui, especialmente os jovens, os canais do YouTube e tudo mais. Também os adultos, a parte de novelas, você vê televisão, sempre tem novela e não é de hoje, né? Tem anos isso. A música brasileira também, que é uma música assim, fora de série, né? Então encanta o mundo inteiro e não é diferente em Portugal, que fala o português também. Então eles escutam muito o português do brasileiro e entendem muito mais fácil do que a gente entende o deles, né? Porque o nosso é um pouco mais lento, mais pausado, o português de Portugal às vezes é mais rápido, às vezes se comem algumas palavras aí, se abreviam algumas palavras que a gente nem escuta, às vezes fica tentando entender, com o tempo ajuda, né? Você acaba ajustando o ouvido, mas de fato eles já estão mais acostumados com a gente nesse ponto. Então voltando para a questão da adaptação, eu acho que isso é bem positivo porque a gente não se sente completamente fora, sei lá, fora de lugar, né? Então você, lógico, você está sempre num outro país, mas o fato de terem mais brasileiros aqui, isso facilita bastante aí essa adaptação. E para as crianças a mesma coisa, tá? Eu vejo isso como positivo. Mas como já falei nesse vídeo aqui, né? Procure fazer amizades, tá? Com brasileiros, mas não só, né? Como eu falei, porque senão você acaba se isolando e não vivendo a língua, não vivendo a cultura, que é uma outra cultura, outra língua. Uma língua parecida, mas é diferente, né? E como seus filhos vão fazer amizades na escola, participe dos eventos, né? Chamou para festa de aniversário, vá na festa de aniversário, conheça os pais, né? A criança passa a se enturmar mais também, você também se sente mais confortável. É uma boa forma, seja no parque, você está num parque, as crianças estão brincando no parque, você vai lá, desce, conversa com os pais, começa a se enturmar. E nas pastelarias, que é como se fossem as padarias do Brasil, a mesma coisa. Quer dizer, onde você for, dê essa oportunidade de conhecer, né? Não se isole, porque senão realmente torna essa adaptação muito mais difícil para você e para os seus filhos, né? Então participar aí dos aniversários e outros para se enturmar aí com os pais e as crianças com os filhos. E falando aí de aniversário, escola, né? Eu vou falar sobre o funcionamento das escolas aqui em Portugal, tá? Começa pelo nome, né? Normalmente escola aqui se refere a instituição pública e colégio a instituição particular. Não vi nada, assim, não consegui encontrar nada dizendo especificamente que isso é uma verdade, mas quando você entra no Google Maps ali, você coloca escolas Portugal, você vai ver que vão aparecer as escolas públicas e colégio vão aparecer normalmente os colégios privados. Então isso, você dá uma pesquisada, você verifica de fato que é uma coisa que já é bem estabelecida. E o ensino educativo português, né? Ele compreende o pré-escolar, que a gente chama lá de jardim, né? O pré-escolar mesmo. O ensino básico, o secundário e o superior, tá? O pré-escolar é facultativo, então as crianças antes dos 6 anos elas não precisam frequentar a escola.
É voltado para crianças aí até 3 anos, né, o pré-escolar, e são as creches, infantários e berçários, né, que o pessoal chama aqui, e aceitam crianças aí a partir de 3 meses, então vai de 3 meses a 3 anos. E obviamente não é fácil conseguir vagas nessas creches, né, especialmente as públicas, são instituições assim bem procuradas, porque as pessoas precisam trabalhar e os filhos têm que ficar em algum lugar, não tem jeito, né? Existem então as creches públicas, né, que são gratuitas, as instituições particulares, que tem as de solidariedade social, que é IPSS, né, que são comparticipadas pelo governo, quer dizer, que recebem um recurso do governo aí para fazer esse tipo de recepção aí dessas crianças, né, de atender essas crianças. E as privadas, que obviamente aí tem o pagamento integral aí pela própria família. E a depender da região, varia aí, essas privadas, de 150 a 300 euros, em média, tá? É, as que são comparticipadas, o valor é escalonado, e escalonado assim varia conforme a renda da família, né? E funcionam todas essas creches aí em média de 7 às 19 de horário, mas há uma cobrança aí pela extensão. Então é possível deixar mais tempo, né? Dependendo do horário, se terminar às 18, deixar às 19 ou até mais talvez, mas tem obviamente um custo, né? Não é gratuito. E para inscrição, normalmente se pede o cartão do cidadão, né? Da criança, ou no caso do encarregado de educação. O encarregado de educação normalmente são os pais, o pai ou a mãe, né? Pode ser o passaporte também, não necessariamente só o cartão do cidadão. E pedem-se também o boletim de vacinas, né? Além disso, também declaração médica, né? Dizendo que a criança tá ok, né? Para frequentar. O comprovativo de morada também, falei já disso em outros vídeos também, como você consegue obter. Além disso também o NIF, o NIS, né? O NIF é o CPF, o NIS é esse cadastro na segurança social daqui. Também o TENT é o documento que mostra que você está vinculado ao plano de saúde daqui, ou plano de saúde, ao sistema de saúde aqui de Portugal, tá? E a depender aí, no caso, se você for frequentar, o seu filho for frequentar uma creche comparticipada, né? Aí vai precisar da declaração de rendimentos, porque dependendo você vai ter um apoio aí financeiro, né? E o período de matrícula que é entre 15 de abril e 15 de junho. Já o ensino básico é obrigatório e tem duração de 9 anos, que vai dos 6 anos aos 15 anos, e se divide em 3 ciclos. O primeiro ciclo vai do primeiro ao quarto ano, o segundo vai do quinto ao sexto e o terceiro ciclo do sétimo ao nono ano. Já o ensino secundário, né, que são de 3 anos, né, vai do 10º ao 12º ano, e pode ser voltado ao prosseguimento de estudos, seja científico, né, como a gente conhece, ou para o trabalho, que são os profissionalizantes aqui, né, artísticos ou tecnológicos. E também há o ensino pós-secundário, né, não superior, que ele permite, né, uma especificação tecnológica. Agora falando de uma forma geral, tá, sobre o ensino básico daqui, ele corresponde ao ensino fundamental no Brasil. Então, em Portugal, tem uma oferta aí de ensino público ou privado, né? E que na verdade é como no Brasil, né? Não vou dizer que é como no Brasil, porque o Brasil tem escola pública que você não paga, né? Aqui você paga mesmo a escola sendo gratuita, tá? No caso aqui, né, nas escolas públicas, alimentação e material escolar são pagos. Tem algumas exceções aí, se você tiver num programa que realmente é mais para criança carente, né, para famílias carentes, aí você não paga, mas normalmente são pagos, tá? E para fazer a matrícula, né, primeira vez que entra no ensino básico, você pode fazer presencialmente na escola, né, na sede do agrupamento da escola da sua área de residência, ou você pode fazer também acessando o portal das matrículas, que é muito utilizado aqui, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo o link do portal das matrículas e o link da rede escolar, que você pode pesquisar a escola por região, né? Você olha de repente a cidade que você está escolhendo para viver. Falei também disso num vídeo aqui, ó, sobre cidades, né? Como você escolher a cidade que tem mais a ver com o seu perfil, tá? Então, quando você já decidir pela cidade, você acessa aí o site, tá? E vai conseguir aí buscar a escola por distrito, o concelho, quer dizer, a região que você pretende morar, tá?
E também vou colocar o link do Manual das Matrículas, que é para utilização pelo encarregado de educação, que é o responsável, né, por essa educação da criança, que vai poder entrar lá e fazer a matrícula. Bom, depois que a criança é matriculada, a renovação é automática, né? A não ser que você queira mudar de escola, né, mudar a escola do seu filho. E você vai precisar fazer isso também novamente na transição, né? Então, se tiver uma transição entre o primeiro e o segundo ciclo, né, do quarto para o quinto ano, por exemplo, você vai precisar também fazer nova matrícula. Ou do quinto para o sétimo ano também. Ou do décimo para o 12º ano também. Então, nessas transições é uma nova matrícula, salvo essas transições, é só uma renovação de matrícula. Bom, a matrícula do pré-escolar e do primeiro ano vai de 15 de abril a 15 de maio, a do segundo ao sétimo ano de 10 a 16 de julho e a do oitavo ao 12º ano de 18 a 30 de junho. Poucas pessoas sabem disso, mas a matrícula do pré-escolar e do primeiro ano são na mesma data por uma questão de organização da matrícula dessas crianças aí na faixa dos 6 anos. Por que isso, né? Porque a prioridade para o primeiro ano é para crianças que completam 6 anos até 15 de setembro. Tá? Então, se a criança faz 6 anos de 16 de setembro até 31 de dezembro, você pode tentar o primeiro ano, né? Mas não são consideradas matrículas prioritárias, né? Eles chamam aqui de matrículas condicionais. Quando há uma disponibilidade de vagas mesmo, né? Então, quem está fora desse prazo, né? Quer dizer, que vai até 15 de setembro, acaba não tendo prioridade na matrícula, tá? Mas é possível se matricular, não tem dificuldade, só não vai estar na frente dos outros, né? Vai estar num segundo momento. É possível solicitar a matrícula no pré-escolar ou nesse primeiro ano também, podendo manter escolha apenas pelo primeiro ano, por exemplo, né? Ou pelo primeiro ano e pré-escolar. Por exemplo, você quer uma determinada escola para o seu filho. Você já pesquisou, olhou lá o ranking, vou falar disso depois. Mas você olhou o ranking e falou, eu quero que meu filho estude em uma dessas escolas aqui. Então, se você não conseguir matricular no primeiro ano nessa escola, você pode tentar, por exemplo, o pré-escolar nessa escola. E no ano seguinte ele estuda o primeiro ano. Se a criança fizer 6 anos aí, obviamente, depois do dia 15 de setembro. Se for antes, não vai ter essa opção. Então, assim, se você não conseguir na primeira escola que você quer, você tem essa opção, né? De repente, para o pré-escolar. Você pode também tentar uma segunda escola, a segunda, a terceira. Inclusive, uma recomendação que não coloque uma escola apenas como opção. Você tem até 5 opções, então coloque as 5 opções, por ordem, obviamente, das que você prefere, as escolas que você já pesquisou e prefere, ou que vai ser, de repente, próximo da sua casa, que é a prioridade, depois eu vou falar disso. Mas coloque as 5, porque de repente não consegue na primeira, consegue na segunda, ou não consegue na segunda, consegue na terceira, ou mesmo se for o primeiro ano escolar e você tem essa opção de ir para o pré, né? Ou melhor, o pré-escolar. Você poder voltar a criança, voltar não, né? Fazer com que a criança siga ali a partir dali e de repente aí já fica dentro da própria escola, porque aí também vai ser uma prioridade. Vou falar disso à frente. Tá? E dessas 5 opções, né, você poder optar pelas escolas que têm, vamos dizer assim, mais proximidade com sua casa, com o seu trabalho. Isso ajuda bastante. E como eu disse, a matrícula é prioridade para a área da residência ou do trabalho, né, dos pais, conforme o comprovativo que você apresenta. Então você vai levar lá, de repente, o comprovativo da junta da freguesia, né, de residência, da sua morada. Então, com esse documento, você vai poder escolher a escola mais próxima aí da sua residência, né, ou do seu trabalho. E falando em prioridade, né, para o pré-escolar, a prioridade é para crianças que completam 4 ou 5 anos, até 31 de dezembro. Então, assim, as crianças mais próximas da escola, da idade já do ensino básico, as que têm prioridades. Depois dessas vem as que têm 3 anos, né, até 15 de setembro. E por último, as que completam 3 anos entre 16 de setembro e 31 de dezembro. Tá? A terceira tá na terceira posição da fila, vamos dizer. Já no ensino básico, quem tenha frequentado o pré-escolar no mesmo agrupamento de escolas, por isso que eu falei de matricular no pré-escolar dessa escola, antes de ir para o primeiro ciclo, se for o caso,
porque tem prioridade, tá? Depois, a segunda prioridade é quem tem irmãos, né? Idade escolar ali do mesmo, é, do mesmo encarregado de educação, né? Ali da família, do agregado familiar, como eles falam aqui. Depois as crianças beneficiadas de ação social escolar, né? Isso aí, as que recebem apoio financeiro do Estado, né? Em razão do escalão, quer dizer, são as crianças mais carentes, né? As famílias mais carentes. E em seguida, por quem reside na área da escola ou trabalha na região, né? No caso do ensino básico é assim, tá? No secundário também há prioridades, né? Como irmãos em idade escolar também, beneficiários de ação social escolar, que é o ASE, que eles chamam ASE, que frequentam o mesmo estabelecimento de ensino, né, do ano letivo anterior. Então essa é a mesma situação, tá? A prioridade também. E que desenvolve atividade profissional na área do estabelecimento de ensino. Então os pais aqui que trabalham ali na área de ensino também têm prioridade. E para fazer matrícula no portal, você tem que ter acesso ao cartão do cidadão, né? Se você tiver o cartão do cidadão, ou a chave móvel digital, ou você faz também pelo portal das finanças, que é o mais fácil. Por isso que eu digo que é importante ter logo o NIF. O NIF é o primeiro documento que tem que ser tirado, que é como se fosse o CPF, né? Você vai precisar dele tanto para você conseguir fazer a matrícula, como para os seus filhos também. Eles também vão precisar do NIF. Então, quanto antes você conseguir esse documento, melhor, tá? Porque aí te facilita não só na matrícula, mas uma série de outros procedimentos aqui em Portugal. E como funcionam as escolas? Em relação às datas, as aulas iniciam em setembro e terminam normalmente em junho e julho, tá? Depende do calendário. Pode variar um pouquinho também se é uma escola pública, um colégio particular, mas a data é junho e julho, tá? De finalização aí do ano letivo. Agora eu vou falar das interrupções ou pausas letivas, né? Que, como chamam aqui, né? Tem a de dezembro, que é mais ou menos próximo do Natal, né? Você tem 2 semanas de pausa letiva para o Natal. Em fevereiro tem o Carnaval, que também tem muita importância aqui. E aí vai uma semana também, tá? Em abril, mais ou menos uns 10 dias, período de Páscoa, que também é um período mais longo, né? Uma pausa mais longa. Em julho e agosto, que é o verão, obviamente, aí vem as férias, né? Normalmente são mais de 30 dias, então as férias são mais longas aí, porque aqui na Europa o pessoal gosta de aproveitar o verão. E aqui, assim, não tem colher de chá, não. O sol tá finalizando, o pessoal tá pegando o sol, aproveitando ao máximo. É a questão da escassez, né? No Brasil a gente tem sol à vontade, então nem se preocupa. Aqui tem pouco sol, então as pessoas no verão aproveitam ao máximo. Bom, e como eu falei, as crianças se adaptam mais facilmente que a gente, né? Então, quanto menor for a criança, mais fácil, né? Eles também se acostumam rápido aí com os portugueses, né? Já que tem muitos brasileiros aqui, como eu falei, ou por cá, né? Como eles dizem. As escolas aqui também estão mais acostumadas com o número de estrangeiros, então não só brasileiros, mas outras nacionalidades também, mas especialmente brasileiros. Então isso facilita muito também na adaptação. E, de certa forma, assim, é o que eu falei, assim, eu vejo como positivo. Tem gente que vê isso como negativo. Pelo contrário, eu acho isso muito positivo. E sobre a qualidade do ensino? Em Portugal, as escolas são de qualidade, assim, sejam públicas ou privadas. É um bom ensino, tá? Claro que não é perfeito, né? Sempre tem o que melhorar, mas claro que tem outros melhores também em outros países, na Europa, especialmente, tem muitos países com um ensino superior, aqui de Portugal. Mas aqui também é de qualidade, tá? Especialmente se a gente considerar como referência o Brasil, né? Aqui, quer dizer, eu não me recordo agora, tá? Assim, a posição no ranking, mas as escolas daqui estão pelo menos aí umas 20 posições, né? Acima da posição do Brasil, né? Na questão do ensino, o que já indica que o ensino é de fato superior, né? E tem outra coisa, a diferença na qualidade do ensino nas escolas privadas e nas públicas em Portugal é bem menor. Então, no Brasil, essa distância é muito maior entre a escola pública e privada. Aqui é bem pequena, tá? Essa diferença. Não é uma diferença tão significativa, né? Mas lógico que em razão de volume de alunos, né, que na escola pública tem muito mais do que na escola privada,
E questão de recursos financeiros também, porque a escola privada tem mais recursos, acaba tendo mais recursos aí para estar equipando a escola. Então acabam tendo mais possibilidades, né? Os alunos da escola privada, né? Acesso a equipamentos, por exemplo, né? E por isso acabam também se destacando no ranking das escolas daqui, né? Então existe um ranking, depois eu vou colocar o link na descrição também, das escolas mais bem posicionadas em relação aos testes daqui, né? Então as escolas privadas de fato, quando a gente olha o ranking, fica nítido que tem aí uma diferença, tá? Ainda que pequena. Mas de toda forma, se você tem filhos, está vindo para Portugal, pode ter certeza que você vai dar uma educação de qualidade para os seus filhos, tá? Você pode ficar tranquilo quanto a isso. E não é só isso, né? Você vai investir, além da educação, né, em todo o resto aí que acompanha essa mudança aí, né? Que é a qualidade de vida, né? Que tanto se fala. Seja na segurança, no lazer, a paz, né? Que a gente sente também. E isso não tem preço, tá? Se me perguntam, Johannes, valeu a pena? Assim, vocês já sabem a minha resposta, né? Eu sempre falo, com certeza, tá? Eu acho que tem coisas que o dinheiro não compra e a nossa paz é uma delas. Então, assim, digo que sem dúvida nenhuma que vale muito a pena. E bem, resumindo aqui o vídeo de hoje, né? Falei sobre a mudança de país com os filhos, né? Sobre a preparação, essa adaptação, né, às escolas, né? Quer dizer, o ano letivo, matrícula. E dei várias dicas aí também importantes aí nesse processo de mudança. Espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá? Se você gostou, curta e compartilhe com as pessoas que podem precisar dessas informações também. Se quiser deixar aí uma mensagem ou tirar alguma dúvida, coloque nos comentários que eu vou responder tudo com muito gosto. Tá? Sugestões para temas de vídeo também são bem-vindos aí. O de hoje, por exemplo, foi um vídeo de uma seguidora aí do Trajeto Portugal no YouTube. Então, se vocês quiserem qualquer tema, coloquem aí nos comentários, fiquem à vontade para pedir, que eu vou fazer com muito gosto. Obrigado pelo seu tempo, melhores cumprimentos e até o próximo vídeo.